Olá, nesse vídeo da Synergis, para ser a certificada da Monday.com no Brasil, você aprende a ordenar elementos através das colunas em seus quadros. Quando um grupo tem muitos elementos, pode ficar um pouco trabalhoso acompanhar as informações do quadro com clareza. Para ficar mais fácil encontrar o que você está procurando, você pode ordenar os seus elementos da maneira que quiser para entender e controlar melhor os fluxos de trabalho. Para começar, veremos como ordenar seus elementos de acordo com o conteúdo das colunas. Dependendo de qual coluna você escolher usar para ordenar os elementos, isso ganha um significado diferente. Por exemplo, se você quiser ordenar seus elementos de acordo com uma coluna de data, eles serão ordenados cronologicamente, com a data mais próxima do início ou do fim do mês no topo. Se você quiser ordenar de acordo com uma coluna de pessoas, então, os elementos serão ordenados de acordo com a ordem alfabética dos nomes das pessoas atribuídas na coluna de pessoa. Para fazer esse tipo de ordenação dos elementos, nós colocamos o cursor sobre uma coluna e clicamos nas setinhas para cima e para baixo. Nesse caso, com um primeiro clique, os elementos são ordenados de acordo com a coluna de pessoas de A a Z, e com um segundo clique, muda para de Z a A. Clicamos em limpar para tirar essa ordenação. Nessa outra coluna, o primeiro clique coloca a data mais próxima do início do mês no topo, e o segundo alterna para a data mais próxima do fim do mês no topo. Outro jeito de fazer essa mesma ação é indo até o menu da coluna e clicando em classificar coluna. Você também pode ordenar seus elementos com múltiplas colunas, também através do menu da coluna. Isso significa que a primeira coluna que você escolher ordenar, como fizemos agora, será a sua primeira categoria de ordenação. Todas as colunas que você escolher ordenar depois dessa serão subcategorias. Por exemplo, podemos escolher primeiro a coluna de pessoa para ordenar os elementos. Depois, escolhemos a coluna de status como uma subcategoria. Perceba que a coluna de pessoa ainda é a que ordena os elementos principalmente, mas dentro de cada agrupamento de pessoas, os seus elementos são ordenados de acordo com os rótulos na coluna de status. Podemos colocar ainda uma terceira ordenação pela coluna de data. Nesse quadro, isso significa que os elementos são ordenados por pessoa, dentro dos agrupamentos de pessoas são ordenados por status, e essa combinação, na medida em que não desorganiza as condições anteriores, é ordenada por data. Uma dica: você pode escolher colunas para subcategorias e fazer isso que acabamos de fazer com poucos cliques. No seu teclado, segure a tecla Ctrl ou Command e clique nas setinhas para adicionar uma subordenação à ordenação principal. Ótimo, não? Outro jeito de ordenar elementos é através do botão Ordenar no menu do quadro. É só escolher a coluna pela qual ordenar e a ordem dos dados, se crescente ou decrescente. Para somar as subcategorias, clique em Adicionar nova classificação. Você pode salvar a ordenação que aplicou aos elementos para que eles estejam dessa maneira toda vez que você retornar ao quadro. Clicando em Salvar ao lado das setinhas na coluna, todo o quadro passa a ser ordenado dessa maneira. Se você quer que somente um grupo guarde essa ordenação, deve ir até o menu da coluna, em Classificar e Salvar categoria para este grupo. Importante: tenha em mente que, dessa maneira, sempre que um novo elemento for adicionado ao quadro, a ordenação será limpa para que você possa ordenar novamente da maneira como precisar. Agora, se a ordenação que você acaba de criar é uma que você gostaria de usar sempre e acessar rapidamente no futuro, recomendamos que você a salve como uma nova visualização do quadro. Para fazer isso, defina as condições da ordenação e, então, clique no botão Salvar como nova visualização. Perceba que, feito isso, uma visualização aparece aqui, nesse menu. Você pode dar um nome para identificá-la e então acessá-la rapidamente quando quiser, com um clique. Lembre-se que você também pode ordenar seus elementos manualmente, simplesmente segurando e arrastando-os, até mesmo entre grupos.
Ao clicar nas setinhas acima dos nomes dos elementos, eles são ordenados alfabeticamente, em ordem crescente ou decrescente. Bem, esperamos que esse conteúdo te ajude a dominar as funcionalidades de Monday.com com mais perícia e agilidade, e que isso faça seus projetos decolarem. Se você ainda não conhece, esse sistema operacional de trabalho incrível pode fazer um teste gratuito agora mesmo através do link na descrição do vídeo. Continue assistindo aos conteúdos postados aqui para aprender mais. Obrigado pela atenção. Até a próxima.